Olá. Oi. Oi, tudo bem com Bom dia. vocês? Bom Giovana, dia. Mazi, Léo, Emanuel, Bem? Evelyn, tudo bem? Sim, você? Tudo em ordem. Vocês viram que eu tô sem camisa hoje, ó, tá vendo? Só tô com, É, o bagulho lá do coisa? só o Lá o... pescoço, ó. Faz parte? Não, é Sim. que bom dia. É que minha camiseta também é verde, né? Então, vocês lembram que eu falei, né? Tudo que é verde some, né? Então eu tô. Não mistura, né? Não Bom dia. mistura nada. Bom dia. Arthur da Óleo, Pedro, Buenos Emanuel, días. Mazi, Isabelle, estão chegando aí. Bom dia. Oi. Vamos compartilhar. Bom dia. Bom dia. Compartilhar o vídeo de vocês. Como é que passaram a semana aí? Lembra da aula passada que nós comentamos, que nós vimos? Lembra qual que foi o assunto? Ou já esqueceram? Eduardo Eu Hino. lembro, eu lembro. Lembra? Lembrou? Eu lembro. Tainá Aqui do chegando. lado. Olá, bom dia. Não, com o nome. Luminária, não é? Luminária, Matheus. pisca-pisca. Você Isso, um fez? pisca-pisca utilizando alguns princípios que nós já aprendemos, algumas lógicas que nós já aprendemos, utilizando um computador, um pequeno computador, minúsculo, né, que é o Arduino. Ó, pessoal, eu acabei, não encontrava mais o meu, eu acabei providenciando um outro, e aqui nesta caixinha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês que ela tem um Arduino ao vivo e a cores. Diferente daquele que nós usamos virtualmente, embora utilizaremos aquele virtualmente hoje novamente. Aqui está, ó, uma plaquinha, tá vendo? Conseguem ver daí? E aqui eu tenho uma Sim. plaquinha, conseguem ver aqui, ó? Deixa eu colocar uma luz aqui em cima, tá vendo? A plaquinha do Arduino. Essa plaquinha é igualzinha àquela que nós usamos na nossa exposição na aula passada, né? Onde ela também tem uma porta USB, uma alimentação, e tem as portas de comunicação e de entrada de dados, né? Ô, Lembrando, Pro, oi, diga. lembra quando você colocou lá só? É 3, lá só o 3 e o 12? Lembra? Isso, usei a porta 13 e a porta 12 do Arduino, justamente, muito E bem daí, lembrado. tem que ver. E daí que você tá precisando agora? Tem que pegar de alguma coisa ou pode colocar em qualquer lugar? Qualquer Ela uma também dessas? tem, nesse Arduino aqui, também tem, ó, porta 13, porta 12, é idêntico àquele que eu mostrei para vocês. Talvez um componente ou outro aqui à disposição, o formato da placa, mude, mas as conexões aqui são idênticas, né? O formato Hum, dela, inclusive, é idêntico. É, hum. eu Aqui devo na ter outra. comentado com vocês que esse é um projeto, né, que foi concebido por italianos, é um projeto italiano, e ele deixou isso aberto, né? Então tem várias produções, vamos dizer assim, não é que tem várias marcas, tem muitas pessoas que constroem Arduino. Só não pode colocar o nome Arduino porque o nome Arduino é registrado pelos criadores italianos, né? Aqui nesse caso está escrito apenas o modelo dele, Uno, que é o Arduino Uno, que é um modelo dos Arduino. Tem alguns modelos com processador mais rápido, com mais portas de entrada, com algumas características menor, né, tamanho menor, mini, o micro, mas todos eles têm o mesmo princípio, utilizam a mesma lógica e utilizam até a mesma linguagem para poder programar ele. Embora tem várias interpretações que podem ser utilizadas. Ó, a Ana Clara está brincando aí com seu fundo de tela. Bonita tela, hein? Que biblioteca, uma sala de Ó, estudo. Pro, Hum, mas lembra quando você coisou lá? Colocou meio que uns códigos lá para deixar aberto? sim, Passei aos que é energia? lembro. Ninguém tem preciso também? Como é que é? Ninguém tem precisa colocar meio que uns códigos lá?
Na verdade, aqueles códigos que vocês viram lá, aquela linguagem é a linguagem C. É uma linguagem até bem avançada, mas ela naquela forma que nós apresentamos na semana passada, é uma forma bem elementar, bem simples, e é necessária para programar. Qualquer computador precisa de um programa para funcionar. Qualquer um, né? Desde um videogame, um celular, hoje um smartwatch, um PC, um notebook, né? Qualquer equipamento computacional precisa de uma linguagem para funcionar, precisa de códigos, né? Uma sequência de instruções para que ele funcione, Um algoritmo, né? Para script, que por ele funcione. exemplo. O script é normalmente dado ao nome por um pedaço, um trecho, né, de um programa, uma parte de um programa. Lembrando que dentro da informática, dentro da computação, é igual à matemática, né? Tem bastante similaridade. Na verdade, são princípios matemáticos, embora, se lembra aquela questão, né? Zeros e uns, né? São contas apenas com números binários internamente, mas que externamente pode-se, né, mostrar vários outros panoramas. Mas volto a falar, que eu já comentei várias vezes, são muitas coisas fáceis juntas. A matemática é assim. São muitas coisas fáceis. Ah, mas ela é difícil? Não, ela não é que ela é difícil. São muitas coisas fáceis juntas, né? E aí torna-se complexo, né? Ah, mas então você está dizendo que um jogo, né, de computador são muitas coisas pequenas, fáceis de fazer? Sim, são muitas poucas, mas são milhares de coisas, né? Em alguns casos, bilhões de coisas, milhões de coisas, né? E isso precisa de equipes, de várias pessoas, várias frentes, né, para poder construir. Por que frentes, né? Porque envolve vários conhecimentos distintos, né? A arte é uma, o som é outro, né? A música, sonoplastia, a própria Efeitos. efeitos, a própria história, né, é uma, a questão da linguagem utilizada é outra, né, que inclusive hoje vocês sabem que os jogos são mundiais, né, então tem tradução para várias línguas também, né, e então isso tudo exige uma equipe muitas vezes muito grande, multidisciplinar, né, de vários conhecimentos. Então vamos focar agora no assunto que nós abordamos na semana passada e agora eu vou dar continuidade. Vou compartilhar a minha tela e eu vou comentar a princípio alguns pontos que nós já falamos nas aulas passadas, né? Mas algumas coisas não é que é novidade, mas é uma outra. Opa, estão escutando? Lembra isso daqui? Esse aqui é o projeto que nós fizemos na semana passada, certo? Poxa, então quer dizer Certo. que esse Arduino aí é igualzinho esse daqui, ó, né? Aqui está a sombra que não dá para vocês ver direito. Mas é muito parecido. Então, o que se faz ali, virtualmente, né, no simulador, nós podemos fazer localmente ou na vida real com esse Arduino que está na minha mão. E também, nesta caixinha que veio esse Arduino, veio também aquele material que nós estamos usando ali, ó. Cabinhos, fiozinhos, aquela protoboard, lembra? Eu falei que tem uma plaquinha que você, para evitar ter que soldar e ligar, nós utilizamos essa plaquinha, que são vários furinhos, para encaixar os componentes, né? E os componentes têm, no caso, resistores, né? Eu expliquei para vocês o significado desse resistor que está ali ligado nesse LED, como também tem aqui aqui, ó, um saquinho aqui, vários LEDs, né? Vários botões, inclusive, e também uma quantidade enorme de fiozinhos, né? Que eu posso remover daqui, ó, e usar esse fiozinho aqui para poder fazer a ligação no circuito que eu quiser. Inclusive aqui, ó, veio uma tabela de código de cores para aqueles resistores ali, ó. Tá vendo aqueles dois resistores que tá nesse projeto nosso aí? E tem duas vezes a cor vermelha e depois a cor marrom e depois que é uma cor diferente, uma cor metálica, que é a tolerância, né? Tolerância, a margem de
de tolerância na resistência de 2 vezes 10, que então dá 220 ohms. Isso não vou aprofundar, mas é uma informação em cima do valor desse resistor para que a tensão que chegue no LED não seja excessiva, que faça com que ele queime, né? Então, para que ele não queime, nós temos 2 resistores ligados às portas do resistor ali, do LED. Pessoal, eu vou mostrar uma outra tela aqui, deixa eu diminuir isso aqui, puxar isso aqui para cá. Aqui, aula 2, aqui em cima, aula 2 de robótica, apresentação. Estão vendo a minha tela, mas tem um negócio no meio dela atrapalhando aqui, vou colocar ela para cá. Segunda aula de robótica, Arduino. Lembrando, Arduino, aquele computadorzinho que eu acabei de mostrar para vocês na minha mão e também usamos na aula passada, certo? Segundo slide, ele fala aqui, ó, variável. Poxa, professor, de novo você falar variável? Então você percebe que ele é muito importante num programa. Então, quando é muito importante, a gente tem que repetir várias vezes esse assunto para que todas as interpretações possíveis sejam feitas. Quem vai ler? Edlen, por favor, você pode ler para a gente aqui? Sim. Por favor. Qualquer programa, em qualquer ligagem de programação, utilizam variáveis. E as variáveis usadas corretamente permitem o bom funcionamento de um programa. Sim. A gente falou o que era variáveis, mas aí não está falando bem o que é variável. Ele fala a importância do uso das variáveis. 2 componentes primordiais em um computador. Arthur Daolio, você está lendo? Sim. Quais são esses 2 componentes primordiais em um computador? O processador e a memória. Tá. E o que o processador faz, que está escrito entre parênteses aqui? Ele executa arquivos. Ele executa. Muito bem. É o executor das tarefas, né? É quem processa, né? Por isso que o nome dele é processador. Então, aqui sim, o conceito que nós já falamos várias vezes, a Edlen falou a importância e aqui está o significado disso. Para isso, eu peço para Isa, tá me escutando, Isa? Você mostrou uma foto de Londres aí. Leia, por favor, o conceito do que é variável. Analogia a gavetas de um armário. Cada gaveta com sua identificação e cada gaveta com seu conteúdo. Sendo necessário aquele conteúdo, vamos até a determinada gaveta previamente identificada e pegamos ou guardamos tal conteúdo. Perfeito. Eu já tinha falado sobre essa analogia numa aula passada, né? Que seriam como se fossem gavetas de um armário, lá poderia ter bolinhas, por exemplo, uma quantidade X de bolinhas, que a gente poderia alterar essa quantidade dentro da execução do nosso programa. Oi. A variável também pode também memória do ser humano? Memória no cérebro? Também pode ser? Ou só em robótica? Pode, mas aí que tá. O cérebro é tão humano, ele não é um cérebro digital, né? É bom que vocês tenham esse conceito também, né? Como assim, professor, não é digital? Ele não processa em cima de zeros e uns. Então você está dizendo que ele é um cérebro analógico? Sim, ele é um cérebro analógico. E ele, então, tem uma característica bem diferente de um computador que trabalha somente com zeros e um, que é um cérebro, né? É uma tecnologia digital. Por que digital? Porque é só zeros e uns. Mas você comentou
comentou aí por cima, eu lembro que você comentou da computação quântica. Sim, computação quântica pode mudar toda essa questão da computação digital, porque a computação quântica muda, não é mais digital. Mas isso não vamos se aprofundar. Mas então, Léo, respondendo a sua pergunta, na questão do cérebro humano, uma variável existe, é fato, mas a forma de tratar e a forma de localizar isso, muitos até desconhecem, mas as teorias, ou até mesmo o que se sabe a respeito, né, é em cima de sinapse, em cima dos neurônios que fazem o trabalho de ligação, né, e de caminhos para que armazene tal informação. Só que essa informação, lógico, ela está em certo local, esse local já é mapeado por muitos cientistas aí dentro do cérebro humano, sabe que determinadas áreas guarda tal informação. Mas no computador, essa localização nós sabemos, até porque foi construído por nós, né? E nós sabemos exatamente, e é importante saber exatamente onde está, por quê? Porque na hora da execução do programa, nós vamos precisar endereçar. O que é endereçar? Falar onde está aquela informação para poder ir lá e colher ou alterar aquela informação em certo momento, entendeu? Então, a gente pode fazer uma analogia, mas o funcionamento é muito diferente, tá? É bastante diferente. Ó, pessoal, só aqui uma relação de peças que nós utilizaremos. Giovana, por favor, leia para mim. Número 1, Arduino. 2, protoboard. 3, 2 LEDs de cores diferentes. 4, 2 resistores de 220 ohms. Isso. Vermelho, vermelho e marrom. Certo. E 5, 3 fios de ligação. Perfeito, perfeito. E aqui a montagem. A portagem eu já vou até mostrar aqui para vocês. Vocês até viram lá no slide. Melhor, vou tirar essa tela aqui, só para voltar uma aqui que a gente não precisa ir lá ainda. A montagem é essa daqui, ó, pessoal. Ah, professor, você falou ali que a gente ia usar uma protoboard e aqui não temos a protoboard. Sim, é fato. Aqui estamos sem a protoboard, só estamos com o Arduino e esse Arduino está com o LED, os dois LEDs de cores diferentes, 2 resistores que são daquele, né, com aquela padrão de cores que estava falando lá, vermelho, vermelho e marrom, vermelho, vermelho e marrom, e como a Giovana disse, aqui são 220 ohms. Vermelho é 2, o outro vermelho é 2 e o marrom é 10. Então é 22 vezes 10 que dá 220 ohms. Por isso que é essa cor desses resistores, para dar essa resistência. E eles estão ligados direto, né? Um na porta 10 e outro na porta 9 e uma das portas, que é a porta comum, ligado no terra. Vocês devem lembrar aqui o código, né? Mas antes disso, eu vou voltar lá naquele slide, onde tem aqui nossa segunda aula, e depois aqui tem o circuito, né? Ou melhor, o programa, né? Ó, pino 10, output. Pino 9, output. Dentro do lado do void, onde é determinado. O void, né, loop, lembra que a gente falamos de loop várias vezes, né? O loop fica correndo o programa dentro desse espaço. Ele acende o pino 10, acende abaixo a tensão do pino 9, delay, faz uma pausa aqui, né? Uma pausa bem rápida, depois faz a inversão. O que era 10 e era alto, o 10 passa a ser baixo. O que era 9 que era baixo, o 9 passa a ser alto. High é de alto, né? E low é de baixo, né? E aqui uma nova pausa. E aí o que acontece depois? Ele volta. Por que volta? Porque é um loop. Está escrito aqui, ó, loop. Então ele fica fazendo um loop aqui, ó, eternamente? Sim, eternamente, até a gente parar o programa. Então, portanto, ele é bem simples e mostra instruções da linguagem C. Poxa, professor, é longe, é complicado isso. Mas calma, é bem elementar num processo apenas inicial para o entendimento de um programa
que vai funcionar dentro daquele Arduino que eu estava mostrando para vocês. Então, vamos voltar lá no nosso Arduino. Lembra aqui, ó, pino 10, pino 9. Lembra na aula passada, pessoal? Leonardo, lembra que a gente tinha falado? Você tinha falado colocar LED de cor azul e vermelho, não foi? E aqui está aqui, ó, pino 10 e pino 9. Ah, mas por que tem o pino 13 no meio? Porque antes estava 13, lembra? A gente tinha colocado 13, depois mudou para... E aqui, ó, tá. Aqui já é um próximo passo. Pessoal, eu vou até para funcionar, só para que vocês venham. Ó, pô, professor, tá piscando. Ó, tá piscando, tá piscando, tá piscando, tal. Vamos parar e vamos voltar lá no nossa aula aqui. Uma coisa importante, pessoal. E para isso eu vou pedir para Nicole ler. Implementação de variável no programa. Por favor, leia. Nicole, está viva? Oi? Você tá... Estamos escutando você. Pode falar, pode ler. Regras. Letras maiúsculas e minúsculas são reconhecidas. Todas as letras do nome da variável juntas, sem espaço. Nunca iniciar o nome de variável com número. Não usar nenhum símbolo no nome de uma variável, ao não ser o underline. Muito bem. Você viu que são regras estipuladas dentro da linguagem C do nome de uma variável. O nome de uma variável, né, ele diferencia maiúscula de minúscula. Todas as letras do nome de uma variável têm que estar juntas, sem espaço. Nunca iniciar com o número, porque senão ele vai entender como uma outra coisa e não uma variável. E não usar nenhum símbolo, a não ser o underline, tá? Então, vamos para o próximo slide aqui. Colocação de uma variável. A variável pode ser global ou pode ser local. Um exemplo, int intervalo 1 pisca. Isso é o nome de uma variável, porque o 1 está lá no meio, mas ele não está no começo. Se estivesse no começo, estaria errado. Ele não seria uma variável. A variável não pode começar com o número 1. Vocês lembram que todo final de linha tem que ter um ponto e vírgula? Ah, tem, professor? Tem sim. Olha, vocês perceberam aqui, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ah, mas nesse aqui não tem. Esse não tem porque ele é o início de um processo, né? De um loop, e aqui é o início do processo do setup dentro do programa que nós estamos mostrando para vocês. Aqui, já está acabando os slides, nós só temos mais um slide, onde fala o desafio, alterar o valor e fazer incrementos. Pessoal, eu vou mostrar agora, lá no programa do Arduino, para a gente já poder entender. O nosso nome da variável, como chama aqui? Quem está lendo aqui? Qual o nome? Isso, muito bem, Ulisses. O nome da nossa variável é piscar e nós damos um valor para ela de 50. Ah, mas você colocou aqui piscar igual a 50 mais 50. Quer dizer que eu fiz com que ela alterasse. Então, vamos colocar a variável aqui em 300. Opa. Não está deixando eu alterar? Por que não está deixando alterar? Eu estou dentro do programa. Não altera. Iniciar simulação, código. Eu vou iniciar um outro programa aqui, só para a gente poder ilustrar isso aqui para vocês. Não só iniciar, mas quem teve a curiosidade durante esse período aí de instalar o Tinkercad? Eu já tinha.
porque ele colocou lento, então não dá, sabe? Ele não roda direito. Então, deixa eu corrigir então essa informação. Tanto a do Arthur agora, quanto ao que eu estava falando, né? Eu falei assim, quem teve a curiosidade de instalar, não foi? Foi isso que eu falei, não foi? Mas eu não instalei o programa. Eu entrei no navegador, coloquei tinkercad.com e lá dentro eu já entrei no meu projeto. Por quê? O projeto fica salvo na nuvem, dentro da conta. Por exemplo, tem minha foto aqui, né? Então eu criei uma conta lá e, e eu não estava conseguindo alterar agora. Por que motivo? Porque eu não estava autenticado, né? Eu não estava logado na minha conta. Agora eu estou logado. Então, portanto, agora eu consigo alterar, tá vendo? Por isso que eu não estava conseguindo alterar. Então, corrigindo aí, ele não é pesado, né? Até porque ele não roda localmente. Ele não ocupa espaço dentro do seu computador. Por quê? Porque você não instala ele dentro do teu computador. Você usa direto no navegador. Então, o desafio aí é que realmente vocês usem ele, né? Eu vou tirar esse 13 daqui, ó, para não confundir, até porque ele não faz sentido nesse momento dentro do nosso programa, tá? E o restante eu vou manter. Ó, o que ele está fazendo aqui? Eu não coloquei o delay 300, mas eu coloquei aqui, ó, piscar. E piscar tem o valor de 300. E se eu pedir para rodar ele, ó, ele vai piscar numa velocidade, tá vendo? Não sei se para vocês estão percebendo, de 300 milissegundos. Eu vou parar a simulação e vou aumentar aqui, ó, para 600, o dobro, né? E vou iniciar novamente. Você percebe que agora ele pisca mais lento. 600 milissegundos demora para ele mudar de estado, né? Oi, diga, senhor Léo. Posso fazer um teste? Pode, Coloquei deve. 100, não. 100. Se eu colocar 100, o que vai aparecer... Não é? vai ficar muito mais rápido, né? E o que vai acontecer? Para vocês, pode ser que ele vai aparecer que ele está aceso direto, né? Para mim, eu consigo ver aqui que ele está piscando. Vocês percebem que ele está piscando? Sim. Então tá. Consegue, então tá. Para mim, aqui ele parece piscando, mas para vocês poderiam ser que parecia que ele tivesse aceso direto. Então, eu aumentei a velocidade do piscar. Mas onde ele fala que ele vai esperar? É aqui, ó. E aqui, ó. Vocês lembram quando estava fazendo um programa lá no Scratch? Lá nós utilizamos também variável, não utilizamos? Que variável que eu colocou lá no Scratch? A variável do tempo também, né? O tempo que era necessário, ou quantidade de passos que o gatinho dava lá, para chegar no cachorro e outras simulações. Nós fizemos uma variável lá chamada pontos, não foi? Para contar os pontos quando o tubarão comia o peixe, não era isso? Lembram? Sim. Uhum. Então, aquilo era uma variável e ela alterava aquele número daquela variável naquele momento que o tubarão pegava o peixe. Na hora que ele pegava o peixe, ele somava 1 no número dos pontos, né? Nos pontos e tal. Pessoal, a nossa aula não vai mais a fundo, mas, professor, tudo que você mostrou hoje já tinha mostrado na aula passada. Sim, mas o conceito de variável dentro do Arduino eu estou abordando hoje, né? Como nós também utilizamos o conceito de variável lá dentro do Scratch numa segunda interação. Por isso que é interessante que vocês utilizem, até curiosidade de vocês, eu gostaria que vocês entrassem no Tinkercad, entrassem num circuito e criassem exatamente esse mesmo circuito que eu criei para vocês. O que depois vocês podem fazer algumas experiências, como o Léo já sugeriu de diminuir aqui o valor de pisca, né? Como eu também posso aumentar, colocar 1000. E aí o que acontece? Vai ficar mais
Mais lento, muito bem. Fica mais lento a forma de piscar aqui, o tempo, né, de piscar, de mudar de estado, né, dessa parte para essa parte. Porque quando ele chega aqui, ele espera aqui 1000 milissegundos. Quando chega aqui, ele espera 1000 milissegundos. Para ir onde? Para voltar aqui e começar de novo, né? E aí o que que ele faz? Ele muda de estado esse, muda de estado desse, e assim por diante ele fica dentro desse loop aqui, ó, eternamente. Enquanto eu não parar o programa, ele vai ficar sempre rodando. Aí se eu vim aqui parar a simulação, ele para. Entenderam? Pro, Oi, diga. dá pra fazer meio que um placar eletrônico? Meio É que sabe possível. esse placar lá? É possível. Meio Não que sei se vocês lembram que é que na hora que mudando? isso, na hora que eu mostrei para vocês, vocês viram que tem vários componentes aqui, ó, né? E dentro desses componentes, não sei se vocês viram aqui, ó, deixa eu ver se tem de fato. Aqui não tem. Mas a gente pode procurar um outro componente aqui, que é o todos. Vou colocar todos aqui, aí ele vai aumentar demais o número de componentes. Mas tá vendo? Tem muito mais componentes do que aqueles ali que eu tinha mostrado. Ó, tá vendo esse componente aqui, ó? Visor de 7 segmentos. Ah, vamos colocar um visor de 7 segmentos. Vocês percebem que esse visor de 7 segmentos tem vários segmentos, né? E aqui, ó, Sim. aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o pontinho 8. Então, são 8 LEDs no final das contas. São 8 LEDs igual a esse. Ah, mas como é que eu faço para ligar esses LEDs? Ó, já tem, ele fala aqui, ó, isso daqui é o comum, então eu poderia ligar ele aqui no terra também, né? E aqui a gente pode mudar de posição só para ficar mais perto aqui. E a gente pode pegar vou pegar aqui o A e colocar ele junto com esse daqui, ó. Melhor, junto aqui. Opa, tirar esse negócio aqui. Aqui, junto no A. Né? E o que acontece? Agora a gente pode pegar um outro fio daqui. Melhor, no B. Cadê o B? B. E colocar ele aqui. Ele está em paralelo ao LED, né? E se a gente pedir para ele rodar aqui, ó, ele apaga tudo. Ele não acendeu. Deixa eu ver se eu liguei certo. Pino 1 terra e o vermelho no LED. Sim, não sei se tem tensão suficiente. Vamos parar a simulação. Vamos ver se é a inversão disso. Terra está aqui. Vamos voltar aqui. Então, eu vou colocar no 13 lá. Vocês perceberam que a contagem regressiva da nossa aula, infelizmente, já começou, né? E eu já vou me adiantando aqui para falar para vocês o que eu vou pedir para vocês de atividade nessa semana. Na semana passada, vocês devem lembrar que eu não pedi nenhuma atividade adicional, certo? Mas nessa eu vou colocar uma atividade que é... Não acendeu. Eu preciso depois ver a tensão que é necessária para acender esse display aqui. Eu vou pedir essa atividade em cima desses conceitos que eu mostrei na aula de hoje. Para isso, eu vou deixar os slides dessa parte, dessa segunda aula aqui, ó, eu vou deixar disponível para vocês. Também vou deixar o slide da primeira aula, que vocês já sabem que já está lá no Google Classroom, e, lógico, essa gravação dessa nossa aula de hoje. Todas as perguntas que eu colocar lá para vocês, vai ser em cima dessas informações que estão nesses slides que eu mostrei para vocês hoje, tá? É uma coisa simples, pontual, fácil de vocês fazerem, não vai precisar tempo, né? Não vão gastar tempo com isso. E a sugestão que eu dou é que façam ainda hoje, no período da tarde, dá uma paradinha lá e entra lá no Google Classroom e responda a questão que eu vou colocar lá para vocês sobre a aula de hoje. Vai ficar disponível até quanto? Até quando?
Até quando, né? Ulisses que perguntou, foi isso? Não, é o Rezende. Ah, Rezende. Rezende, eu vou acabar colocando o prazo até a nossa próxima aula, mas eu volto a falar. Responda ainda hoje, tá? Não deixa esfriar essas informações, tal, e eu vou sugerir para que vocês entrem no Tinkercad e também no Scratch e façam uma simulação, né, em cima desses projetos que eu fiz para vocês. Tirem uma foto e depois anexe lá no trabalho de vocês que eu vou pedir lá no Google Classroom, ok? Se quiser mandar um filminho, melhor ainda, mas bem curto, tá bom? Combinado? Sim. Sobre essa questão do segmento, Léo, você estava me perguntando se dá para fazer um placar. Percebe-se que um placar pode ser formado por vários desses segmentos, né? Você coloca lá um placar com vários segmentos. Do outro. Conseguiu? Então, vários segmentos, vários display, um seguido do outro, como o Pedro falou. E aqui a gente coloca lá, a gente consegue fazer um placar de vários números, né? Então, poderia ser um placar de pontuação, um placar até de tempo, né? Por exemplo, numa corrida, e aí você coloca lá minutos, segundos, e horas, minutos e segundos, ou até mesmo, e aí sim você pode fazer um relógio. Poxa, professor, será que eu posso fazer um relógio com Arduino? É possível fazer um relógio, sim. Para isso vai ter que montar um circuitinho. Por quê? A gente sabe que tem uma sequência, e toda sequência é necessária para que um relógio funcione, tá bom? Então, isso é assunto mais aprofundado aí. Diga. Mas, tipo assim, tem aqueles lá gigantes de basquete. Vai precisar, de um monte desse daí ou só um dá? Vai precisar de vários para poder fazer essa placar gigante, como você disse, né? Para poder ter todas as informações, porque lá, além de estar escrito a pontuação, muitas vezes está escrito também o nome do time e mais informações. Pô, mas hoje em dia, professor, é um telão, né? E lá naquele telão passa até um filme, lógico. Aí também ele é feito através de um computador. Só que aí é uma tela com o resultado de um programa que está fazendo uma montagem para que dentro daquela montagem todo você consiga ter aquela informação naquele placar, entenderam? Uhum. Mais ou menos, né? Eu vou parar o compartilhamento e como eu peço sempre nas nossas aulas, compartilhem a tela de vocês para a gente poder fazer aqui a nossa registro da presença de vocês na aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja um assunto instigante, né? Eu vou ser sincero com vocês, esse assunto para mim é extremamente instigante, né? Muito interessante e permite muita, se começa a viajar, né? Nas possibilidades que um Arduino nos permite para a construção de por exemplo, de um robô, né? Por isso que as aulas de robótica utilizam o Arduino. Então, contagem regressiva para a foto de hoje. 5, 4, 3, 2, 1, foto X. Aí, maravilha. Dessa vez deu tempo antes do término da aula, né, Ulisses, né, pessoal? Da outra vez eu fui cortado, né? Mas Repentinamente. Nem todo mundo apareceu, né? É verdade, mas paciência. Pessoal, diga, senhor Léo. Uma coisa totalmente fora do assunto. Se a gente pintar nossa cara de verde, a gente vai ficar invisível? Invisível, no chroma? né? Tudo que tiver verde aqui some. Por exemplo, isso aqui tem uma tonalidade verde. Acho que vocês... Ah, não, isso aqui aparece ainda. Mas se for alguma coisa verde aqui, subiria. Que nem minha camiseta aqui, ó. Tô aqui sem... Entendi.
Só aparece meu pescoço só aqui. Ó. Depois a camiseta é verde e some. Muito bem, pessoal.